Súmula 156, é absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório. Súmula 157, é necessária prévia autorização do Presidente da República para desapropriação, pelos Estados, de empresa de energia elétrica. Súmula 158, salvo estipulação contratual averbada no registro imobiliário, não responde o adquirente pelas benfeitorias do locatário. Súmula 159, cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do Código Civil. Súmula 160, é nula a decisão do tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Súmula 161, em contrato de transporte, é inoperante a cláusula de não indenizar. Súmula 162, é absoluta a nulidade do julgamento pelo júri, quando os quesitos da defesa não precedem aos das circunstâncias agravantes. Súmula 163, salvo contra a fazenda pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação inicial para a ação. Súmula 164, no processo de desapropriação, são devidos juros compensatórios desde a antecipada emissão de posse, ordenada pelo juiz, por motivo de urgência. Súmula 165, a venda realizada diretamente pelo mandante ao mandatário não é atingida pela nulidade do art. 1133, segunda, do Código Civil. Súmula 166, é inadmissível o arrependimento no compromisso de compra e venda sujeito ao regime do DIEL 58, de 10 de dezembro de 37. Súmula 167, não se aplica o regime do DIEL 58, de 10 de dezembro de 37, ao compromisso de compra e venda não inscrito no registro imobiliário, salvo se o promitente vendedor se obrigou a efetuar o registro. Súmula 168, para os efeitos do DIEL 58, de 10 de dezembro de 37, admite-se a inscrição imobiliária do compromisso de compra e venda no curso da ação. Súmula 169, depende de sentença a aplicação da pena de comisso. Súmula 170, é resgatável a anfitese instituída anteriormente à vigência do Código Civil. Súmula 171, não se admite, na locação em curso, de prazo determinado, a majoração de encargos a que se refere a L 3844, de 15 de dezembro de 60. Súmula 172, não se admite, na locação em curso, de prazo determinado, o reajustamento de aluguel a que se refere a L 3085, de 29 de dezembro de 56. Súmula 173, em caso de obstáculo judicial admite-se a purga da mora, pelo locatário, além do prazo legal. Súmula 174, para a retomada do imóvel alugado, não é necessária a comprovação dos requisitos legais na notificação prévia. Súmula 175, admite-se a retomada de imóvel alugado para uso de filho que vai contrair matrimônio. Súmula 176, o promitente comprador, nas condições previstas na L 1300, de 28 de dezembro de 50, pode retomar o imóvel locado. Súmula 177, o cessionário do promitente comprador, nas mesmas condições deste, pode retomar o imóvel locado. Súmula 178, não excederá de 5 anos a renovação judicial de contrato de locação, fundada no D 24.150, de 20 de abril de 34. Súmula 179, o aluguel arbitrado judicialmente nos termos da L 3085, de 29 de dezembro de 56, art. 6º, vigorará a partir da data do laudo pericial. Súmula 180, na ação revisional do art. 31 do D 24.150, de 20 de abril de 34, o aluguel arbitrado vigorará a partir do laudo pericial. Súmula 181, na retomada, para construção mais útil de imóvel sujeito ao D 24.150, de 20 de abril de 34, é sempre devida indenização para despesas de mudança do locatário. Súmula 182, não impede o reajustamento do débito pecuário, nos termos da L 1002, de 24 de dezembro de 49, a falta de cancelamento da renúncia à moratória da L 209, de 2 de janeiro de 48. Súmula 183, não se incluem no reajustamento pecuário dívidas estranhas à atividade agropecuária. Súmula 184, não se incluem no reajustamento pecuário dívidas contraídas posteriormente a 19 de dezembro de 46.
Súmula 185, em processo de reajustamento pecuário, não responde à União pelos honorários do advogado do credor ou do devedor. Súmula 186, não infringe a lei a tolerância da quebra de 1% no transporte por estrada de ferro, prevista no Regulamento de Transportes. Súmula 187, a responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Súmula 188, o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Súmula 189, avais em branco e superpostos consideram-se simultâneos e não sucessivos. Súmula 190, o não pagamento de título vencido há mais de 30 dias, sem protesto, não impede a concordata preventiva. Súmula 191, inclui-se no crédito habilitado em falência a multa fiscal simplesmente moratória. Súmula 192, não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa. Súmula 193, para a restituição prevista no art. 76, segundo, da Lei de Falências, conta-se o prazo de 15 dias da entrega da coisa e não da sua remessa. Súmula 194, é competente o Ministro do Trabalho para a especificação das atividades insalubres. Súmula 195, contrato de trabalho para obra certa, ou de prazo determinado, transformar-se em contrato de prazo indeterminado, quando prorrogado por mais de 4 anos. Súmula 196, ainda que exerça atividade rural, o empregado de empresa industrial ou comercial é classificado de acordo com a categoria do empregador. Súmula 197, o empregado com representação sindical só pode ser despedido mediante inquérito em que se apure falta grave. Súmula 198, as ausências motivadas por acidente do trabalho não são descontáveis do período aquisitivo das férias. Súmula 199, o salário das férias do empregado horista corresponde à média do período aquisitivo, não podendo ser inferior ao mínimo. Súmula 200, não é inconstitucional a L 1530, de 26 de dezembro de 51, que manda incluir na indenização por despedida injusta parcela correspondente a férias proporcionais. Súmula 201, o vendedor pracista, remunerado mediante comissão, não tem direito ao repouso semanal remunerado. Súmula 202, na equiparação de salário, em caso de trabalho igual, toma-se em conta o tempo de serviço na função, e não no emprego. Súmula 203, não está sujeita à vacância de 60 dias a vigência de novos níveis de salário mínimo. Súmula 204, tem direito o trabalhador substituto, ou de reserva, ao salário mínimo no dia em que fica à disposição do empregador sem ser aproveitado na função específica, se aproveitado, recebe o salário contratual. Súmula 205, tem direito a salário integral o menor não sujeito à aprendizagem metódica. Súmula 206, é nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior do mesmo processo. Súmula 207, as gratificações habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário. Súmula 208, o assistente do Ministério Público não pode recorrer, extraordinariamente, de decisão concessiva de habeas corpus. Súmula 209, o salário-produção, como outras modalidades de salário-prêmio, é devido, desde que verificada a condição a que estiver subordinado, e não pode ser suprimido unilateralmente, pelo empregador, quando pago com habitualidade. Súmula 210, o assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, primeiro, e 598 do Código Penal. Súmula 211, contra a decisão proferida sobre o agravo no auto do processo, por ocasião do julgamento da apelação, não se admitem embargos infringentes ou de nulidade. Súmula 212, tem direito ao adicional de serviço perigoso o empregado de posto de revenda de combustível líquido. Súmula 213, é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento. Súmula 214, a duração legal da hora de serviço noturno, 52 minutos e 30 segundos, constitui vantagem suplementar que não dispensa o salário adicional. Súmula 215, conta-se a favor de empregado readmitido o tempo de serviço anterior, salvo se houver sido despedido por falta grave ou tiver recebido a indenização legal.
Súmula 216, para a decretação da absolvição de instância pela paralisação do processo por mais de 30 dias, é necessário que o autor, previamente intimado, não promova o andamento da causa. Súmula 217, tem direito de retornar ao emprego, ou ser indenizado em caso de recusa do empregador, o aposentado que recupera a capacidade de trabalho dentro de 5 anos, a contar da aposentadoria, que se torna definitiva após esse prazo. Súmula 218, é competente o juízo da Fazenda Nacional da capital do Estado, e não o da situação da coisa, para a desapropriação promovida por empresa de energia elétrica, se a União Federal intervém como assistente. Súmula 219, para a indenização devida a empregado que tinha direito a ser readmitido, e não foi, levam-se em conta as vantagens advindas à sua categoria no período do afastamento. Súmula 220, a indenização devida a empregado estável, que não é readmitido, ao cessar sua aposentadoria, deve ser paga em dobro. Súmula 222, o princípio da identidade física do juiz não é aplicável às juntas de conciliação e julgamento da Justiça do Trabalho. Súmula 223, concedida a isenção de custas ao empregado, por elas não responde o sindicato que o representa em juízo. Súmula 224, os juros da mora, nas reclamações trabalhistas, são contados desde a notificação inicial. Súmula 225, não é absoluto o valor probatório das anotações da carteira profissional. Súmula 226, na ação de desquite, os alimentos são devidos desde a inicial e não da data da decisão que os concede. Súmula 227, a concordata do empregador não impede a execução de crédito nem a reclamação de empregado na Justiça do Trabalho. Súmula 228, não é provisória a execução na pendência de recurso extraordinário, ou de agravo destinado a fazê-lo admitir. Súmula 229, a indenização acidentária não exclui a do direito comum, em caso de dolo ou culpa grave do empregador. Súmula 230, a prescrição da ação de acidente do trabalho conta-se do exame pericial que comprovar a enfermidade ou verificar a natureza da incapacidade. Súmula 231, o réu, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno. Súmula 232, em caso de acidente do trabalho, são dévidas diárias até 12 meses, as quais não se confundem com a indenização acidentária nem com o auxílio enfermidade. Súmula 233, salvo em caso de divergência qualificada, L 623, de 1949, não cabe recurso de embargos contra a decisão que nega provimento a agravo ou não conhece de recurso extraordinário, ainda que por maioria de votos. Súmula 234, são devidos honorários de advogado em ação de acidente do trabalho julgada procedente. Súmula 235, é competente para a ação de acidente do trabalho a Justiça Civil Comum, inclusive em segunda instância, ainda que seja parte autarquia seguradora. Súmula 236, em ação de acidente do trabalho, a autarquia seguradora não tem isenção de custas. Súmula 237, o usucapião pode ser arguido em defesa. Súmula 238, em caso de acidente do trabalho, a multa pelo retardamento da liquidação é exigível do segurador subrogado, ainda que autarquia. Súmula 239, decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores. Súmula 240, o depósito para recorrer, em ação de acidente do trabalho, é exigível do segurador subrogado, ainda que autarquia. Súmula 241, a contribuição previdenciária incide sobre o abono incorporado ao salário. Súmula 242, o agravo no auto do processo deve ser apreciado, no julgamento da apelação, ainda que o agravante não tenha apelado. Súmula 243, em caso de dupla aposentadoria, os proventos a cargo do IAPFESP não são equiparáveis aos pagos pelo Tesouro Nacional, mas calculados à base da média salarial nos últimos 12 meses de serviço. Súmula 244, a importação de máquinas de costura está isenta do imposto de consumo. Súmula 245, a imunidade parlamentar não se estende ao CORREL sem essa prerrogativa. Súmula 246, comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundos.
Súmula 247, o relator não admitirá os embargos da L 623, de 19 de fevereiro de 49, nem deles conhecerá o Supremo Tribunal Federal, quando houver jurisprudência firme do plenário no mesmo sentido da decisão embargada. Súmula 248, é competente, originariamente, o Supremo Tribunal Federal, para mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União. Súmula 249, é competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso zero extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida. Súmula 250, a intervenção da União desloca o processo do juízo civil comum para o fazendário. Súmula 251, responde a Rede Ferroviária Federal S.A. perante o foro comum e não perante o Juízo Especial da Fazenda Nacional, a menos que a União intervenha na causa. Súmula 252, na ação rescisória, não estão impedidos juízes que participaram do julgamento rescindendo. Súmula 253, nos embargos da L 623, de 19 de fevereiro de 49, no Supremo Tribunal Federal, a divergência somente será acolhida, se tiver sido indicada na petição de recurso extraordinário. Súmula 254, incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação. Súmula 255, sendo ilíquida a obrigação, os juros moratórios, contra a fazenda pública, incluídas as autarquias, são contados do trânsito em julgado da sentença de liquidação. Súmula 256, é dispensável pedido expresso para condenação do réu em honorários, com fundamento nos arts. 63 ou 64 do Código Penal ou Civil. Súmula 257, são cabíveis honorários de advogado na ação regressiva do segurador contra o causador do dano. Súmula 258, é admissível reconvenção em ação declaratória. Súmula 259, para produzir efeito em juízo não é necessária a inscrição, no registro público, de documentos de procedência estrangeira, autenticados por via consular. Súmula 260, o exame de livros comerciais, em ação judicial, fica limitado às transações entre os litigantes. Súmula 261, para a ação de indenização, em caso de avaria, é dispensável que a vistoria se faça judicialmente. Súmula 262, não cabe medida possessória liminar para liberação alfandegária de automóvel. Súmula 263, o possuidor deve ser citado pessoalmente para a ação de uso capião. Súmula 264, verifica-se a prescrição intercorrente pela paralisação da ação rescisória por mais de 5 anos. Súmula 265, na apuração de haveres não prevalece o balanço não aprovado pelo sócio falecido, excluído ou que se retirou. Súmula 266, não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Súmula 267, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 268, não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 269, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Súmula 270, não cabe mandado de segurança para impugnar enquadramento da L 3780, de 12 de julho de 60, que envolva exame de prova ou de situação funcional complexa. Súmula 271, concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Súmula 272, não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança. Súmula 273, nos embargos da L 623, de 19 de fevereiro de 49, a divergência sobre questão prejudicial ou preliminar, suscitada após a interposição do recurso extraordinário, ou do agravo, somente será acolhida se o acórdão padrão for anterior à decisão embargada. Súmula 275, está sujeita a recurso ex-officio ou sentença concessiva de reajustamento pecuário anterior à vigência da L 2804, de 25 de junho de 56. Súmula 276, não cabe recurso de revista em ação executiva fiscal. Súmula 277, são cabíveis embargos, em favor da Fazenda Pública, em ação executiva fiscal, não sendo unânime a decisão.
Súmula 278, são cabíveis embargos em ação executiva fiscal contra a decisão reformatória da de primeira instância, ainda que unânime. Súmula 279, para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Súmula 280, por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Súmula 281, é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. Súmula 283, é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 284, é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 285, não sendo razoável a arguição de inconstitucionalidade, não se conhece do recurso extraordinário fundado na letra C do art. 101, terceira, da Constituição Federal. Súmula 286, não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.